Olá, queridos irmãos e irmãs. Dia 15 de dezembro, terça-feira da terceira semana do Advento. Nos é apresentado o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos do 28 ao 32, que nos relata o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. É interessante que quando uma pessoa ela acha que está no caminho de Deus, ela acha que ela não é mais pecadora, que ela já está caminhando então com Deus, então ela não tem mais necessidade de fazer atos de penitência, ela não é mais pecadora, ela não precisa se arrepender de nada. Isso é um grande engano. Porque essas pessoas acabam se deixando levar o quê? Pela arrogância, acabam se deixando levar pelo orgulho, pela vaidade. Isso é um grande problema para pessoas que já estão há um longo tempo na caminhada. Elas se acham superiores às outras, porque por terem muito tempo com Deus, elas acham que estão imunes ao pecado. É interessante que essa lógica é apresentada no texto de hoje. Os fariseus se acreditavam como os donos da lei, como os PhDs da lei. Eles conheciam a lei de ponta a ponta, então estavam tranquilos. João apareceu apresentando um batismo de conversão, de remissão de pecados, porque era um batismo preparatório para a chegada do Messias. E os fariseus não se arrependeram de nada, porque eles achavam que João era uma pessoa que vivia no deserto, era uma pessoa que comia gafanhotos e mel silvestre. Era uma pessoa que se vestia com pele de camelos ou de animais selvagens. Olha, era uma pessoa totalmente rústica. O que uma pessoa dessa pode nos ensinar? Nós que somos os doutores da lei, nós que conhecemos a lei de ponta a ponta, o que aquele homem selvagem pode nos ensinar? O orgulho, a arrogância e a vaidade. Essas 3 coisas, essa combinação perfeita para nos afastar de Deus. O que aconteceu com os publicanos e com as prostitutas? Eram vistos como párias da sociedade. Eram vistos como pecadores públicos. O publicano porque era visto como ladrão e a prostituta porque vendia o corpo. Então, eles que se consideravam pecadores eram os primeiros a buscarem o arrependimento e o batismo de perdão de pecados de João Batista. Por quê? Porque eles não se deixavam levar pela arrogância, nem pelo orgulho e muito menos pela vaidade. Eles admitiam que eram pecadores. E isso os aproxima com Deus. Aqui está a questão mais importante. Quando eu me deixo levar pela tríade do pecado, ou seja, orgulho, vaidade e arrogância, isso me afasta de Deus. Porque eu me acho tão bom, implicitamente, podemos dizer assim, tão bom quanto Deus. Não tenho pecado. Eu sigo a lei, eu sigo a Bíblia, eu sigo a Escritura, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não tenho pecado. Já aqueles que vivem uma vida de pecado são aqueles que se arrependem, porque o peso da sua consciência já os leva a refletir e se identificar com pecadores. Portanto, eles se aproximam de Deus. As pessoas que mais se aproximam de Deus são aquelas que se acham pecadoras e aquelas que são pobres. Por quê? Porque elas não têm onde se firmar, onde se segurar. Uma pessoa que é rica, ela acha que o dinheiro vai trazer todas as vantagens da vida para ela, ou seja, ela não precisa de Deus.
Porque ela tem dinheiro, ela acha que o dinheiro, o poder e os bens vão trazer para ela felicidade. Isso é uma falsidade, uma ilusão, né? Tem muita gente com muito dinheiro que é infeliz. Essa é a verdade. Dinheiro nunca foi sinônimo de felicidade. Dinheiro, ele pode trazer uma felicidade momentânea. Por exemplo, eu quero um carro novo, vou lá compro um carro novo, nossa, eu fico feliz. Mas daqui a pouco passa. Eu vou viajar para o estrangeiro, nossa, vou ver lugares bonitos, vou ver isso, vou ver aquilo, vou ficar hiper feliz. Daqui a pouco passa. Eu vou comprar uma casa nova, com piscina, com churrasqueira, com isso, fazer aquilo, para reunir os meus amigos, meus familiares e aqueles que morrem de inveja de mim porque eu sou rico. Tá, beleza, por um tempo vai ficar feliz, mas depois cai na normalidade. Ou seja, dinheiro não traz felicidade. Não traz. Te traz momentos prazerosos, que podem ser confundidos com momentos de felicidade. Então é tomar muito cuidado com isso, porque essas pessoas elas se afastam de Deus porque o Deus delas se torna o dinheiro. Então elas não precisam de Deus, porque com o dinheiro elas acham que tem tudo, mas no fundo não tem tudo. Elas podem ter meios para trazer uma felicidade momentânea, mas elas não têm tudo, né? Por exemplo, uma pessoa que ganha na Mega Sena, começa a chover de amigos na vida dela, ela pode parar e fazer uma reflexão. Essas pessoas estão do meu lado porque gostam de mim ou porque querem usufruir do meu dinheiro? Isso é felicidade? Não é. Prefiro 1000 vezes ser pobre, mas saber que as pessoas que estão do meu lado gostam de mim, porque elas estão do meu lado, porque gostam de mim. Não porque eu tenho algo a lhes oferecer. Então, o texto de hoje nos chama a essa reflexão, tomar este cuidado na nossa relação com Deus. 2 perigos podem advir do dinheiro. Então, a minha segurança é o dinheiro, não é Deus. Então, eu foco no dinheiro e desprezo Deus. E até mesmo na minha relação com Deus, quando eu estou muito tempo na caminhada, eu posso achar que por conhecer Deus, por conhecer a Bíblia, por conhecer isso, por conhecer aquilo, eu já estou livre do pecado. Temos que tomar muito cuidado, queridos irmãos e irmãs, para não sermos os fariseus do século XXI. Há uma grande propensão entre nós cristãos hoje de sermos os fariseus do século XXI, por causa da nossa postura muitas vezes de acharmos que somos santos e que os outros são pecadores e de apontar o dedo para o outro. Cuidado, não deixe isso subir à sua cabeça a tal ponto de você acabar se afastando de Deus e do Evangelho. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.